a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Mas cadê o Espírito Santo? Depois vai dizer, o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. A Trindade foi um dos temas principais da vida de Santo Agostinho. Ele foi o teólogo que mais conseguiu penetrar nesse mistério da comunhão, do amor em Deus. Dizia, o Pai é o amante, a fonte do amor. O Filho é o amado. Por isso ele pôde dar a vida pela humanidade, porque ele foi muito amado pelo Pai. E o Espírito é o amor. E aqui São Paulo diz que o Evangelho não foi pregado só com palavras, mas com o Espírito Santo, esse amor. Isso caracteriza a vida de Santo Agostinho, esse homem que nasceu no quarto século e deu muito trabalho para sua mãe, Santa Mônica. Mônica era cristã, casada com um pagão, Patrício, e ele, muito inteligente, foi estudar em Cartago, era um professor de retórica e teve uma influência muito grande de uma leitura que ele fez. Ontem eu atrasei um pouco porque fiquei lendo até tarde um pouco a vida de Santo Agostinho e ele leu um livro de Cícero chamado Hortênsios e começou uma mudança na sua vida, uma conversão a partir dessa leitura, porque ele começou a buscar a verdade. E buscou também em lugares onde não existia. Mas Deus permitiu que ele perambulasse por umas seitas, os maniqueus, uma seita muito forte na época, e porque depois, como bispo, ele vai escrever e responder a uma porção de heresias que existiam na época, e porque ele passou por elas, ele pôde dizer uma palavra de autoridade. Tá bom, mas Deus o leva até, na sua profissão, o leva até Milão. E lá ele tem uma outra grande influência na sua conversão, que foi a figura de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, um homem, e primeiro atraído um pouco pela retórica, né? Pela pregação, que era muito boa, de Santo Ambrósio, mas o conteúdo da pregação foi sendo incutido no coração de Agostinho e ele foi aos poucos, Deus foi vencendo as barreiras, né, que o impediam de ser cristão. Ele foi batizado com 32 anos. Imagina, 32 anos. Depois de um acontecimento que é relatado, o livro mais famoso de Santo Agostinho, ele escreveu mais de 1000 escritos, entre livros maiores, grandes e pequenos, mais de 1000, uma biblioteca. Os historiadores não conseguem explicar como é que esse homem, que tinha uma atividade, naquele tempo ser bispo, era ser juiz, né? Ele tinha que apartar brigas familiares e outras coisas. Como é que ele pregava todos os dias, cuidava dos pobres e visitava outros bispos, cuidava de questões difíceis da igreja. Ele sempre era consultado, porque era uma autoridade, né? Ele foi bispo de Hipona. Aliás, ele nasceu em Hipona,
Estou confundindo as coisas aqui. Foi Tagaste, nasceu em Tagaste, no norte da África, e foi bispo de Hipona. Contra a vontade, porque depois que ele se converte, ele é batizado, ele resolve viver uma vida, espécie de uma vida monacal. Queria viver numa comunidade, rezando, lendo a Escritura e vivendo o cristianismo tranquilo. E Deus o coloca numa barafunda, porque como bispo não tinha sossego, né? Mas apesar dos afazeres do seu ofício, ele conseguiu, fundou muitos mosteiros, deixou um clero numeroso e eu falei, uma das obras principais dele se chama Confissões, que é uma autobiografia e de uma profundidade psicológica extraordinária. Até hoje é um best-seller, né? E um dos livros mais lidos e mais profundos que mostram o conhecimento que ele tinha de si mesmo, né? E uma memória também extraordinária que relata um pouco a trajetória da sua vida. Tá bom, então, aqui eu falei da Trindade, mas tem o tema das virtudes teologais, que foi outro tema que Santo Agostinho falou demais, escreveu muito sobre isso. Diz, diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e caridade. Essas três virtudes teologais que vêm do céu, que vêm de Deus, delas Santo Agostinho estava repleto. Os seus escritos, até hoje, né, são muito lidos e, através dos seus escritos, um seu amigo e secretário, né, Possídio, contemporâneo de Santo Agostinho, após a sua morte, escreveu um livrinho, A Vida de Santo Agostinho. É interessantíssimo, porque relata os últimos tempos da sua vida. E ele morreu com 77 anos, e 4 anos em plena saúde, digamos assim. Estava velho, já sentindo as forças diminuírem, mas com a vista boa, com a audição boa, com a saúde boa. Ele, 4 anos antes de morrer, ele nomeia o seu sucessor, um padre chamado Hipólito, se não me engano. E com a aclamação das pessoas, da igreja, e ele vai dedicar-se com mais sossego, que era o que ele precisava, a escrever. Foi um tempo de muita fecundidade literária, né? E ele vai se dedicar. A situação em que ele vivia, na época que vivia aquela parte do Império Romano, era trágica, porque era o começo do declínio do Império Romano. Os vândalos, os bárbaros, começavam a invadir, já tinham invadido Roma e agora invadiam as províncias romanas. E a cidade de Hipona, onde ele era bispo, estava sitiada por esses vândalos que depois vão invadir. Uma das questões das últimas questões que ele teve que orientar os bispos, perguntavam para ele, o Evangelho fala, se forem perseguidos numa cidade, fugir para outra. Então, os bispos e padres perguntavam, o que devemos fazer? Se os vândalos, porque vândalo chegava, era como as guerras hoje, né? Matam os homens, violentam as mulheres, saqueiam, roubam tudo, levam as crianças, às vezes, escravas, ou as matam, uma destruição total. Santo Agostinho terminou a vida dele nesse clima. E ele respondia a essa pergunta,
devemos fugir ou não? O Evangelho fala, fuja para outra cidade. Ele dizia, se todo mundo, a resposta do Santo Agostinho, se todo mundo, toda a comunidade, para poder salvar a própria vida, puder escapar, vocês acompanhem. Mas se ficar alguém, por ser velho ou doente, ou porque não possa caminhar, fiquem com aqueles que ficam. Não abandonem o rebanho. Não sejam mercenários, né? Que, para salvar a sua vida, abandonam as ovelhas sem assistência, porque poderiam perder a fé se não tiverem a Eucaristia, se não tiverem uma palavra de ânimo, se não tiverem a pregação, podem perder a vida eterna. Então, se alguém ficar, vocês fiquem também. Era a opinião dele. E com muita humildade falava, se vocês conseguirem outra resposta melhor, podem seguir. Mas a que eu tenho para dar é essa. Fantástico. Esse homem que ficou entre episcopado e sacerdócio, 40 anos de serviço ininterrupto à igreja, respondendo e fazia debates públicos com aquelas seitas hereges. Ele combateu o pelagianismo, o arianismo e uma outra seita, os maniqueísmo. Ele respondeu a todos os problemas da época. E era um homem simplesmente genial, porque tinha uma cultura geral. Então falava de tudo. E meu antigo catequista, que lia muito e era apaixonado por Santo Agostinho, dizia, as duas pessoas que na história da literatura cristã melhor conseguiram dizer coisas profundas de uma forma simples, que uma pessoa comum entenda, são Santo Agostinho, na antiguidade, e Paulo VI, na modernidade. Papa São Paulo VI, também, teólogo exímio, e conseguia falar coisas profundas e difíceis numa linguagem compreensível. Santo Agostinho tinha esse dom, né? Influenciou, talvez foi o padre da igreja, é o maior padre da igreja latina, né? Pois tem a igreja oriental, tem outros grandes padres, mas Santo Agostinho foi o que mais influenciou a teologia e a vida da igreja. Tanto que os espanhóis, eles brincam, eles falam, não há cozido sem toicinho, nem sermão sem Agostinho. Não há cozido sem toicinho, nem sermão sem Agostinho, porque em toda homilia tem que entrar uma frase de Santo Agostinho, porque ele comentou toda a Escritura. E eu vejo, para encerrar, esse evangelho aqui, onde Jesus recrimina os fariseus, porque diziam, mas não faziam, né? Porque impediam as pessoas, os mestres da lei, fariseus hipócritas que Jesus denuncia, fecham o reino dos céus aos homens. Nem eles entram, nem deixam os outros entrarem. Santo Agostinho é exatamente o contrário. A sua vida, seu modo de viver, suas atitudes, seu comportamento eram perfeitamente coerentes com o que ele pregava, com a palavra que ele anunciava. Possídio fala uma coisa, no fim da vida, e a humildade desse homem, né? Ele, nos últimos 10 dias, antes de morrer, ele pediu, porque devia ter um afluxo de gente interminável, para vê-lo, para pedir orações, para rezar com ele, né? Ele já deitado, não conseguia levantar, ele pediu que as pessoas não fossem mais visitá-lo,
para ele se preparar para morrer. E o que ele fez? Mandou escrever os salmos penitenciais, uma letra maior, para poder enxergar melhor, e pregou na parede. E ele, deitado, ia lendo e chorando os salmos penitenciais. E ele dizia que toda pessoa, por mais que tivesse vivido bem e tivesse se convertido, precisava da penitência para se preparar para a morte. Que coisa! E morreu assim. Mas esse Possídio diz assim: não fez testamento algum, porque o pobre de Deus nada possuía para ter de fazê-lo. Isso aqui é o sinal da vida desse homem. Pela sua importância, a produção literária, podia ter uma vida de rico. Não fez testamento algum, porque o pobre de Deus nada possuía para ter de fazê-lo. Todos os seus escritos, os livros, era da igreja, era a biblioteca da igreja, usada por quem precisava. E fizeram milhares de cópias, né? E se espalhou pelo mundo inteiro os seus escritos. Tá bom, para encerrar então, diz o Possídio: nos seus escritos encontramos Santo Agostinho sempre vivo. Ele continua vivo, falando, ensinando, anunciando o amor de Deus, anunciando Jesus Cristo através dos seus escritos. Por isso que somos hoje muito gratos a Deus por esse santo maravilhoso que nos deu, que nós conhecemos pouco, mas podemos nos beneficiar da riqueza dos seus escritos, da sua sabedoria. Vamos então dar graças a Deus e, através da Eucaristia, bendizer o Senhor por uma vida tão santa e tão fecunda, né, ao longo da história.